não sei se todos sabem, mas as micro e pequenas empresas, eles representam 98,5% das empresas do Brasil. E elas são responsáveis por 27% de todo o PIB e é responsável por 54% dos trabalhos formais, segundo uma pesquisa feita pelo Sebrae, né? E em razão do coronavírus, o Sebrae também divulgou recentemente que 600 mil empresas, micro e pequenas empresas, já fecharam as portas, né, no Brasil em função do coronavírus. E estima-se que esse fechamento de 600 mil, na verdade, já tem atingido a 1 milhão de empresas, porque essa pesquisa foi feita aproximadamente 15 dias atrás. Aqui em Goiás, para nós termos uma ideia da gravidade da crise que nós estamos enfrentando, ontem saiu no site Empreendedor Goiás sobre o fechamento de diversos restaurantes tradicionais aqui na cidade de Goiânia, né? E que corresponde a aproximadamente 3 mil empresas. Então, a gente vê demitindo 12 mil trabalhadores. Isso a gente está falando aqui no cenário de Goiás, né? E por que o sistema de insolvência, que é a recuperação de empresas em falência, ele é ineficiente, né? Foi feita uma pesquisa pela Associação Brasileira de Jurimetria, que 99% 20,4% dos pedidos de recuperação judicial entre 2010 e 2017 foram de micro e pequenas empresas, né? E o dado ainda mais assustador é que a lei de recuperação judicial, ela estabelece o plano especial para micro e pequeno empresário. E no ano de 2010 e 2017, apenas 7 pedidos foram feitos em São Paulo. Então, o que demonstra que a nossa atual lei de recuperação judicial e falência, ela é ineficiente, né? E por que ela é ineficiente? O artigo 70 e seguintes, que prevê o plano especial para recuperação judicial, ele estabelece um critério diferenciado para a micro e pequena empresa. Qual que eu destaco neles? Um parcelamento de 36 vezes, enquanto o parcelamento ordinário, da recuperação ordinária, ela prevê conforme o plano, então pode ser muito superior, né? E o que nós vemos nos planos de recuperação judicial é um prazo de parcelamento muito maior do que as 36 vezes, né? E a primeira parcela, ela tem que ser paga com 180 dias após a distribuição do pedido. Enquanto nós sabemos que os planos de recuperação judicial em geral prevê um prazo de carência para início dos pagamentos muito maiores, né? Um outro ponto que a lei atual de recuperação judicial fala é não haver Assembleia Geral de Credores. Então, o legislador pensou em retirando esse ato, né, da recuperação judicial, reduziria os custos da recuperação judicial. Então, para que a empresa devedora tenha o seu plano aprovado, ele precisa contar ele não pode ter objeção de mais de 50% dos credores, né, em cada uma das classes previstas na recuperação judicial. E, por fim, eles estabelecem que a remuneração do administrador judicial ela é menor, então ela está limitada a 2% do passivo da empresa. Mas o que nós percebemos, até pelos dados estatísticos trazidos pela Associação Brasileira de Jurimetria, que ele não abarca, né, não atinge as necessidades do micro e pequeno empresário, né? O processo ele é moroso, ele é caro, né, e muitas vezes complexo, justamente pela exigência de documentações em relação à complexidade do processo que envolve a recuperação judicial. Então, pensando nisso, o Fórum Permanente do Micro e Pequeno Empresário, do qual o Dr. Renato Scado faz parte, elaborou um projeto de lei complementar número 33/2020, que visa criar procedimentos especiais para o micro e pequeno empresário, que diz respeito à recuperação extrajudicial, recuperação judicial e a liquidação, né? Então, eu passo a palavra para o Dr. Renato para que ele possa estar abordando um pouquinho sobre o projeto de lei complementar 33/2020. Bom, fazendo um apanhado ali do que você disse, acho que você foi assim, perfeito, tá? Por que a gente precisa rever um sistema de insolvência para a minha pequena empresa? Vou dar um passo atrás. Assim, por que é importante ter um sistema de insolvência como um todo e por que é importante ter um sistema de insolvência voltado para a minha pequena empresa, né? Primeiro, né, quando a gente tem um sistema, a ideia de ter um sistema de insolvência, né, ele tem que ser um sistema equilibrado. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque uma das coisas que a gente acaba escutando quando houve os debates sobre mudanças de projeto de lei, sobre interpretação de lei, é se existe movimento pendular, né, que é o tradicional, se ele é pró-credor, se ele é pró-devedor. Mas o que eu gosto de dizer é que no ambiente de insolvência a gente tem uma situação que é de soma zero, né? Ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho. No final, assim, as contribuições elas saem sempre do mesmo caixa. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver um sistema que seja muito desequilibrado,
ou muito ineficiente para o lado de um devedor, como é o nosso caso hoje, e aí a gente vai entrar depois um pouquinho nos detalhes, né? A gente tem como consequência um número menor de pessoas empreendendo, ou o que acontece no Brasil, que as pessoas acabam não empreendendo por opção, mas por falta de opção, por falta de emprego, elas são levadas a empreender. Mas esses empreendedores que são forçados a empreender, eles são forçados a empreender na informalidade, né? Então, assim, quando eu tenho um sistema que ele prevalece ou privilegia muito o credor e a gente cria uma terra de ninguém, existe cenários como o cenário de superendividamento, ou as empresas zumbis, que é tudo uma consequência do nosso sistema ineficiente, né? A gente tem como consequência a informalidade. Informalidade, as relações de emprego também são precárias, consequência, a gente não tem recolhimento de tributos, e aí o ciclo vicioso ele só tende a aumentar. Por outro lado, se a gente tem também um sistema, como a gente vê assim, é tão chocado que as pessoas ficam em ver o nosso atual sistema, que acaba sendo ineficiente pelo lado do devedor, é uma tendência natural, né? É uma tendência natural que tentar puxar o sistema, então, pró-devedor. Mas quando é feito isso, nesse movimento pró-devedor, ou seja, vamos fazer o seguinte, não vamos pagar ninguém? Ou vamos fazer o seguinte, a partir de agora, a carência vai ser de 10 anos. Então, no plano, como é que aprova? E aí a gente vai entrar em alguns detalhes, tem um caso agora, um projeto de lei recente, que propõe que aprovação automática. Não, nem vou escutar credor. Aprovação automática, o plano é assim, acabou, não vou escutar credor. O que acontece? No primeiro momento você sana, no segundo momento você não tem crédito. Quem vai emprestar? Né? E aí a gente pensa no credor, sempre... tem duas figuras no Brasil que estão no nosso imaginário quando a gente escuta a palavra empresário, né? Por isso eu gosto de usar muito o termo empreendedor. Né? A gente escuta o termo, um empresário, tá? A gente imagina aquele cidadão gordo de cartola dando chicotada nos seus empregados, mas esquece que 99% dos empreendedores brasileiros são o dono da farmácia, o dono da quitanda, o dono da pequena indústria, o dono do restaurante. Esses são os empreendedores, né? E também tem o famoso, assim, o credor. Quem que é o credor? O vilão, né? Aí todo mundo tem a visão da instituição financeira, mas a relação de crédito ela não decorre só de uma relação financeira, né? Um fornecedor, quando concede um pagamento parcelado a um empreendedor, ele está concedendo crédito, né? O pagamento parcelado é uma forma de concessão de crédito. E se 99% das empresas são micro e pequenas empresas, é natural que boa parte desses credores também sejam micro e pequenas empresas. Eu não vou entrar na área econômica aqui, mas a gente sabe que um dos principais problemas do empreendedor brasileiro, ele tem diversos desafios, o empreendedor brasileiro ele é um sobrevivente, porque tem tributação complexa, enfim, tem uma série de desafios, e um deles é o problema do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa ele consegue com pagamentos parcelados, concessão de crédito. Então, a partir do momento que eu tenho um sistema que ele é reativo ao credor, eu não vou ter a concessão do crédito, vai ser tudo pagamento à vista, e aí você vê a bola de neve que isso pode surgir. Então, vamos voltar aqui para assim, qual que é a importância nesse contexto? O coronavírus, né, a situação que a gente está de pandemia, ela agrava essa situação, né? Então, trazendo um pouco o teu histórico, de fato, a gente foi chamado pelo Fórum da Micro e Pequena Empresa para organizar uma comissão de outros advogados, juristas, então tem o Marcelo Sacramone, tem o professor Francisco Satiro, o Thomas Santana, que é advogado, também reconhecido na área de insolvência, depois entrou também o Diego Montenegro, também, que é da OAB da Bahia. Então, assim, foi formado um grupo com um papel não de propor soluções, mas primeiro, vamos escutar por que não está sendo, por que esse sistema ele é ineficiente, né? E são diversas as razões, né? São diversas as razões para a gente identificar por que o sistema é ineficiente. E aí, ao invés da gente tentar resolver uma casa que a gente já vê que não funciona, não é que ela funciona com dificuldade. A nossa lei de recuperação judicial geral, ela tem uma série de problemas que precisam ser aperfeiçoados, mas é uma lei que a gente tem uma boa base sólida, né? A lei de recuperação judicial voltada, o sistema de insolvência voltado para a micro e pequena empresa, ele não funciona. Ele já é ineficiente. Então, assim, ao invés de tentar resolver um problema que uma situação que a gente já sabe que não funciona, o que a gente tentou trazer bom, vamos fazer o seguinte, vamos identificar aonde dá certo, o que deu certo, né? Então, quais foram as fontes que a gente foi buscar? Banco Mundial, as diretrizes da União Europeia, e quais são os modelos, acho que o modelo mais tradicional e que funciona melhor é o modelo americano, tá?
Então, disso aí a gente chegou a uma seguinte conclusão: não basta só reformar a lei de recuperação judicial, não basta só mudar a recuperação judicial. A gente tem um problema tão grave quanto a recuperação judicial, que é o encerramento da atividade, né? A pecha de ser falido e o procedimento de falência, de encerramento de uma atividade é tão gravoso, é tão ruim, que a recuperação judicial ela acaba sendo uma solução para empreendimentos que já não tem mais sentido existir, né? E aí a gente tem como... Então, assim, a nossa interpretação foi, bom, o que a gente precisa ter em nosso ordenamento? A gente precisa ter um ordenamento que possibilite, de maneira gradativa, e seguindo as diretrizes do Banco Mundial, que de maneira gradativa o empreendedor, quando ele se encontrar em situação de crise, ou seja, ele tem que ser imediatamente, ele tem uma primeira dificuldade, ele já tem que ter algum tipo de remédio para ele acessar e mitigar e tentar uma solução para que o problema não aumente. Quanto maior for o endividamento, maior é o problema, mais complexo fica a sua solução, né? Então foi com base nisso que foi desenvolvido esse projeto de lei, que nada mais ele é o reflexo de uma discussão do Fórum da Micro e Pequena Empresa, que é uma organização formada por mais de 60 instituições, SEBRAE, CNC, CNI, CONEMP atuou, assim, fortemente nas discussões, os bancos federais, os bancos privados, e todo mundo ali puxando um pouco, mas chegou-se no fisco, então chegou-se num consenso de um modelo que fosse gradativo, né, e que atendesse não só pegar um recorte e cola do que tem lá fora, mas a sua tropicalização, né. E aí, onde estão os pontos da necessidade de tropicalização? O ideal era que, eu vou entrar um pouco mais nos detalhes, era que a gente tivesse um sistema muito mais extrajudicial, ou quase que totalmente extrajudicial, na sua totalidade, né? Só que a gente tem alguns desafios, né? A gente tem uma questão cultural de que, principalmente na esfera trabalhista, vamos entrar na esfera trabalhista e tributária, de que se eu levar simplesmente um papel registrado na junta, vai ser difícil eu conseguir obrigar o juiz do trabalho a aceitar que houve uma renegociação. Então, assim, a metodologia, o caminho que foi proposto para a gente chegar nessa solução contar minimamente com, assim, o mínimo do Poder Judiciário, mas num caráter muito mais de homologação, né? Identificar, homologar e comunicar os processos em andamento. Então, vamos lá. Quais são... Assim, por que o atual sistema ele é muito ruim, né? Primeiro, o remédio é tardio, né? A gente estava conversando aqui da importância de, assim, quanto o problema ele é menor, mais fácil de resolver. Na nossa legislação, só posso acessar a recuperação judicial, e aí incluindo a micro e pequena empresa, se eu tiver 2 anos de atividade, né? Dados do SEBRAE mostram que 27% das empresas morrem no primeiro ano, 38% fecham no segundo. Então, ou seja, assim, no primeiro ano não tem um remédio. Não consegue atingir o requisito mínimo, que é de 2 anos, né? Não consigo atingir o requisito mínimo de 2 anos. E aí a gente faz aquela pergunta: por que eu preciso ter esse requisito mínimo? Né? A lei tem uma interpretação teológica, eu preciso ter uma razão para isso. Né? É que a gente tem muito a cultura, que também, assim, alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, né? O empresário não é o empresário brasileiro, em regra, não é aquele que maltrata seu empregado, ele é aquele que é o pequeno empreendedor. Quem concede crédito normalmente é a micro e pequena empresa, que concede crédito via pagamento parcelado, como através do fornecimento, e um outro que a gente tem é devedora. Empreendedora não é bandido. Nossa, mas porque assim, a gente tem isso, não, mas toda vez que a gente propõe alguma coisa diferente, né, fala assim, vamos simplificar o processo. Bom, mas e se tiver fraude? Bom, se tiver fraude, a gente pune o fraudador, né? Aquele negócio. São criadas pensando que, de fato, o empresário é o corrupto, o empresário é o desonesto, né? Então, a gente está vendo isso, inclusive, nas medidas emergenciais. Tudo é pensando, mas se houver fraude, mas se não houver pagamento, mas em tal circunstância, né? Então, assim, a lógica que a gente tem que ter é aquele negócio, vamos parar de vender faca. Por quê? Não, tem muito assassinato com faca, mas tem gente que se alimenta, usa faca, come direitinho, criança utiliza a faca, corta, tal. Você vai parar de vender faca? Não, né? Micro pequeno empreendedor no Brasil, em regra, na sua grande maioria, são brasileiros que estão tentando a sua sorte ali. Então, assim, falar que a maioria dos empreendedores
são fraudadores e por isso a gente precisa ter, partir do pressuposto que eles estão fraudando, a legislação está tendo uma interpretação muito equivocada. Então, esse negócio, bom, mas aí o empreendedor vai poder, a qualquer momento, pedir assim, ele abriu um negócio, ele vai poder entrar, pedir uma recuperação judicial? Vai. Porque até a gente muda a terminologia do projeto de lei e nem fala mais em recuperação, a gente fala em renegociação. Porque a gente tem todo um problema histórico, que o pessoal tinha muito aquele negócio da concordata, que era muito goela abaixo. O estigma, né? O estigma do empresário que faliu, que quebrou. Né? Que quebrou, e que um estigma muito, muito pesado. Então, assim, na verdade, quando a gente tem uma renegociação, um concurso de credores, a ideia é otimizar o processo, mitigar os prejuízos, né? E também mitigar os prejuízos quando a gente fala não só do devedor, mas principalmente do credor. O credor teve um risco de conceder o crédito e não deu certo. Então, como que a gente vai reorganizar isso para que todo mundo não tenha o menor prejuízo? Prejuízo todos vão ter, mas que tenha um menor prejuízo nesse processo. Então, o primeiro deles, assim, o remédio é tardio. Ele demorava 2 anos para chegar. Então, assim, não faz sentido eu ter que esperar 2 anos. Né? Dou um exemplo agora. Vamos imaginar um empreendedor que em janeiro, ele foi mandado embora em dezembro, recolheu lá fundo de garantia, pegou um gerente de alguma empresa, sei lá, alguém pequeno, foi mandado embora. Quis montar um pequeno restaurante no bairro. Né? Alugou, reformou, pintou, começou a atividade dele em fevereiro. Tivemos a pandemia, ninguém sai de casa, ninguém frequenta o restaurante dele. Por que ele não pode acessar uma recuperação, uma renegociação com credores? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Né? Ele teria que esperar 2 anos? Não faz sentido ele ter que esperar 2 anos. Né? Então, assim, o remédio tem que chegar rápido. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Número ponto, os critérios para se enquadrar como micro e pequena empresa. Também a gente tem toda uma questão histórica. Né? O Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ele reflete critérios tributários, né? E aí ele cria aqueles critérios assim, não, micro e pequena empresa não pode ser sociedade anônima. Micro e pequena empresa não pode ter participação de pessoa jurídica. Micro e pequena empresa não pode ter, por exemplo, celebrar contrato de sociedade em conta de participação. Para fins tributários, e aí não vou nem entrar no mérito, eu acho que faz sentido uma preocupação do fisco em relação a isso. Mas se a gente for considerar, por exemplo, as startups, empresas de tecnologia, é natural que muitas delas, às vezes, recebem investimento de investidores através de pessoa jurídica. É o famoso medo do investidor que quer investir numa empresa e fala assim, mas eu só quero perder o dinheiro eu quero ter o risco de perder o dinheiro que eu coloquei, eu não quero perder minha casa. Né? E aí ele, através de uma pequena empresa, ele investe em outras empresas e startups. Quando eu tenho essa estrutura escalonada, eu tenho uma participação de pessoa jurídica, logo eu não poderia me enquadrar como micro e pequena empresa. Para fins tributários, não vou entrar na discussão, porque isso, de fato, é possível você criar estruturas dentro, por exemplo, de um grande conglomerado econômico, e que eu tivesse micro e pequenas empresas, se eu tivesse uma estrutura escalonada. Tá? Não vou entrar no mérito disso, mas vamos pensar bem no nosso caso pontual. Esse tipo de limitação para micro e pequena empresa, para fins de recuperação judicial ou para fins de insolvência, não teria razão para isso. Né? Então, o critério de enquadramento de micro e pequena empresa, ele é muito restrito. Se a gente for falar dentro da nossa lei de recuperação judicial e falência, ele é mais restrito ainda, porque não basta ser micro e pequena empresa, porque a nossa lei, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, permite que sociedades simples também se enquadrem como micro e pequena empresa. Porém, como a lei de recuperação judicial e falência, ela fala que micro e pequena empresa, para fins daquela lei, também tem que ser empresário, né? É o empresário que é micro e pequena empresa, não é só para micro e pequena empresa, então sociedade simples não poderia se enquadrar. Então, vamos imaginar aí os colegas advogados, sociedades de médicos pequenos, pequena clínica, por exemplo, não pode se beneficiar de uma renegociação. Tem que resgatar o antigo procedimento de insolvência civil, que assim, já não funcionava lá atrás e não vai funcionar agora. Então, assim, para quê, né? E assim, um conceito muito mais moderno, são agentes econômicos, contratam, assim, dentro da economia, eles atuam igualmente a uma padaria. Contratam pessoas, recolhem impostos, né? Atuam, organizam de alguma forma o trabalho. Né? Então, assim, os critérios de enquadramento também são muito restritos, apesar de micro e pequena empresa englobar mais de 99% das empresas. Né?
o sistema ele ainda é burocrático, né? O sistema que é previsto na Lei de Recuperação Judicial é burocrático. Tem um requisito ali que eu não sei de onde o legislador da 11.101 buscou aquilo, que é para um empresário que escolhe o procedimento especial, a partir do momento que ele está no procedimento especial, se ele quiser contratar novos empregados ou assumir novas despesas, ele tem que autorização judicial, consultar um comitê de credores e o AJ, né? Então, assim, não faz sentido nenhum isso. Então, você imagina você peticionando para o juiz, falando assim, viu, eu tinha 2 garçons e eu resolvi contratar 3. Aí você vai falar, mas peraí, escute o comitê de credores. Se o comitê de credores é algo que já não tem nem nas recuperações grandes, por todos os riscos que a gente sabe que os credores não querem ter quando é constituído o comitê de credores, já não tem comitê de credores, na minha pequena empresa, muito menos, não tem comitê de credores, também já é um órgão que não existe. Vai constar o AJ, que nada mais é um fiscal do processo, né? Ele tem nome de administrador, mas ele não administra nada, ele é fiscal do processo, né? Também uma infelicidade terminológica, né? Para saber se eu contrato um garçom a mais ou se eu compro mais estoque ou não. Não faz sentido. Então, assim, o sistema é burocrático. Engessou muito, né, o processo, né, Renato? Total. Assim, não tem por que a gente ter isso na lei, né? Ele é inflexível e ineficiente. Inflexível e ineficiente. Então, vamos lá. Algum iluminado falou, quando teve a lei de recuperação judicial, o principal fundamento foi a concordata não funciona. A concordata não funciona, ela não funcionando, uma das razões é porque ela inibe a livre negociação entre credores e devedor. Né? Porque ela tinha condições pré-determinadas de pagamento. E aí o que você faz com a pequena empresa? Você estabelece condições pré-determinadas de pagamento. O primeiro pagamento em 180 dias, no mínimo 36 parcelas mensais iguais e sucessivas. Ou seja, é pior que a própria ordinária, né? Porque a ordinária, o devedor pode apresentar um plano com carência e prazo de pagamento muito maior. Né? Isso. E aí, não é nem, até assim, a gente não nem tem intuição, a gente tem números sobre isso, né? O estudo que foi feito, a BJ, acho que ela acabou propiciando que o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa da PUC, coordenado e encabeçado pelo professor Marcelo Sacramone, além de outras pessoas, não quero ser injusto, e eu também participei bem pouco perto do trabalho que o Marcelo acaba fazendo, mas assim, os resultados financeiros, para mim, assim, para todas as empresas que buscam o ordinário, o resultado financeiro ele é melhor. Ele tem prazos de carência de mais de 2 anos, condição de pagamento de quase 11 anos, correção pela PR, assim, 11 anos, né? Aí assim, e a micro pequena empresa? A gente acabou de fazer um estudo recente aqui, e deve sair um trabalho sobre isso nos próximos dias, sobre esse tema, né? A micro pequena empresa que optou pelo procedimento ordinário, ela conseguiu um prazo de aproximadamente 9 anos, tá? 9 anos, pelo procedimento ordinário, né? E aí a gente faz uma pergunta, o problema é parcela? Não, o problema não é parcela, até porque assim, a gente vai ver, também a gente vai entrar, se eu tiver tempo ali, que eu tô falando bastante, né? Não quero cortar o Instagram, mas assim, os projetos de lei que estão vindo, inclusive em temas emergenciais, é aquele negócio, já sei qual que é o problema, tem pouca parcela, vamos dar mais parcela? Vamos dar mais parcela. Gente, 60. Assim, até 60. Você acabou de falar em 9 anos, em média, né? E agora o emergencial fala em 60. E o primeiro pagamento em 1 ano. Né? Entendeu? Só que assim, no ordinário, com a livre negociação, os credores conseguem plano maior. Se a gente for entrar ainda em alguns feirões que os bancos têm feito, a gente consegue ainda, assim, tem condições de pagamento muito, muito, muito melhor. Né? E aí, então, vamos ver o seguinte, então vamos colocar 9 anos na lei? Não coloca nada na lei. Não coloca, assim, não cabe ao legislador entrar num tema que é direito patrimonial disponível, que poderia ser a livre critério de devedor e credor negociar. Exato. Né? Acho que esse seria o caminho. Dar liberdade para negociar. A gente já viu que o concordata não deu certo, o procedimento da micro e pequena empresa não deu certo. A gente vai dar mais prazo? Vai dar mais carência? Não, é aquele negócio, não mexam onde não deve mexer. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto. Assim, ele é inflexível e ineficiente. E aí vai mais, né? Porque as parcelas têm que ser mensais, iguais e sucessivas. Né? 99% das empresas são micro e pequenas empresas, cada uma com suas características, necessidades, fluxos de pagamento,
fluxo de caixa. Então a gente vai imaginar, por exemplo, aqui um restaurante por temporada, né? A gente tem restaurantes por temporadas no litoral, e são diversos que atuam dessa forma, que o fluxo maior de caixa são nos meses de férias. Tá? Então ele poderia ter um pagamento mais agressivo nesses meses, parcelas semestrais, por exemplo, coisas assim, e poderia ter parcelas menores ou uma carência entre um período e outro, um pagamento só de juros, tá? Vai da criatividade, da necessidade, de acordo com o fluxo de caixa de cada empreendedor, né? E na sua livre negociação com os credores. A lei já não permite isso, né? Então, assim, os resultados são ruins, né? E o que a gente tem escutado falar nos outros projetos aqui são medidas muito ruins. Outro problema que nenhum projeto enfrenta, né? Parece que esse projeto emergencial do deputado Hugo Leal vai ser revisto e vai acabar entrando também, mas que é o seguinte, a gente tem uma realidade brasileira. Não adianta salvar a empresa se não salvarmos o empreendedor. Isso quer dizer? Se você for abrir uma conta PJ num banco, você não quer crédito, eu não quero crédito, eu só quero abrir uma conta no banco. Vou chegar lá numa grande instituição financeira. Tá bom. O que você é da empresa? Sócio? Tá bom. Você colocar no formulário. Não tem como você não fazer isso. Você é devedor solidário. Tá. Isso para dar um exemplo pequeno do que é a regra. Não existe operação de crédito com micro e pequena empresa. Vou te falar que não existe operação de crédito com empresa no Brasil que não inclua o sócio. O sócio como garantidora. Não existe. Não existe. Né? A não ser grandes empresas com capital pulverizado, capital aberto em bolsa, isso não é o problema deles. Né? Mas da maioria das empresas, o maior problema que a gente tem é o empreendedor. Então, se a gente não salvar o empreendedor, que é essa figura importante, então, assim, a gente tem que ter... Por isso que a gente fala sempre de uma análise global. Né? Mais do que a atividade empresarial viável dentro de um contexto, né? Ela tem que ter, a atividade empresarial tem que ser viável, a gente tem que salvar também o empreendedor, porque é ele que impulsiona essa atividade. Não posso ter um tratamento ruim para os empregados, né, porque tem toda uma função social, e a gente acha muito ruim, né, tem todo no fisco, não, o tributário, não vamos pagar imposto. Não é assim, né, porque assim, graças aos tributos que a máquina estatal funciona, e uma pena que ela não funciona do jeito que a gente gostaria, né, mas se não há pagamento de imposto, alguém vai pagar. Né? O gasto com a máquina estatal, ele existe. Né? Se algumas pessoas deixam de pagar, outras vão pagar mais. Né? Mas uma situação de contas soma zero. Tá? Então, um dos problemas também da recuperação do pequeno empresário é que o nosso sistema atual, ele não salva o empreendedor. Então, vou lá, fiz um plano, digamos assim, sou teimoso mesmo. Assim, ele tem todos esses problemas, mas eu quero fazer, vou entrar com um plano especial. Bacana, a sistemática é até interessante, porque é uma sistemática de objeção, né? Então, assim, se os credores não se manifestaram, assim, não objetaram o plano apresentado, o plano foi aprovado. Então, assim, a manifestação se dá pelo silêncio. Então, o credor, vamos pensar que é uma grande instituição financeira, que eventualmente tenha concedido o crédito, eu falo, não, quanto que é o haircut aqui? 90%, que bom. Vai pagar em 36 vezes? Não tem problema. Nem vou me manifestar. Mas a sua casa, né, não vou falar na casa, mas todos os seus bens, você não vai ter folga. Vou continuar com a execução. Né? Então você imagina empreender sabendo que sua casa está sendo, carro está sendo levado, conta bloqueada e todos os constrangimentos que acaba tendo um devedor no Brasil. Devedor pessoa física, no caso, porque ele é forçado a ser garantidor das operações, né? Então, assim, o sistema atual, ele não funciona. Então, o que o PLP, o 33, ele trouxe de novo, né? Então, primeiro, o papel dos juristas que assessoraram fora da micro e pequena empresa foi muito mais de ser um facilitador de escutar. Acho que a primeira coisa, vamos escutar, né? Quais são os principais problemas, as principais angústias que foram trazidas pelo nosso contexto, que a gente tem necessidades. A gente trouxe essas informações, essas diretrizes de lugares que deram certo e estabelecemos modelos que tiveram como ponto de partida o que já dá certo forte, assim, a gente não trouxe nenhuma jabuticaba, e fizemos alguns ajustes pontuais
diante das nossas necessidades, né, das necessidades da realidade brasileira e da necessidade da realidade do empresário brasileiro, né. Então, primeiros aspectos aqui que a gente pode trazer, a maior abrangência. Então, assim, para fins do PLP, e aí que é o projeto do Fundo da Micro e Pequena Empresa, a gente considera micro e pequena empresa é o que está definido já no estatuto, né? E aí equipara para fins desse arcabouço que a gente acabou chamando de marco legal do reempreendedorismo, ou seja, porque eu não estou mudando só a recuperação judicial, né? Eu acabo criando 3 novos, na verdade são quatro ajustes são feitos, né? Eu crio uma renegociação, um procedimento de renegociação extrajudicial, uma renegociação judicial, um procedimento de liquidação sumária também extrajudicial, e faço os ajustes pontuais na falência, né? São essas as 4 intervenções propostas. Então, quem pode acessar esses procedimentos? Primeiro, não só a micro e pequena empresa, mas também são equiparadas as micro e pequena empresas, todas as pessoas jurídicas de direito privado que atenderem os critérios de faturamento de micro e pequena empresa. Então, pouco importa se eu sou uma associação, agora está tendo, no Rio de Janeiro teve uma recente pedido de recuperação judicial da Cândido Mendes, né? Que é uma associação, a gente teve o caso da Ubra, vira e mexe. Cooperativa de Saúde, né? Unimed. Unimed Rio. O produtor rural, tal, também, sempre são agentes econômicos e que de alguma forma não são atendidos pela nossa legislação de insolvência, né? Então, o que foi estabelecido foi que se você é uma pessoa jurídica de direito privado, não importa se é associação, fundação, sociedade simples, mas que atenda aos critérios de faturamento iguaizinhos da micro e pequena empresa, para fins da legislação de insolvência, do marco legal do reempreendedorismo, você pode acessar esses mecanismos estabelecidos na lei, tá? Então, dá maior abrangência. Então, sou uma startup, e a startup, ela funciona como funciona os softwares, né? Software, quando a gente quer saber se ele funciona ou não, você faz alguns testes e tal, mas o software, o que você faz? Você lança uma versão beta, vai dando muita coisa errada, volta, e aí você vê se é viável ou não. Startup, eu atendo muita empresa de tecnologia, startup, fintech, esse que acaba sendo o nicho principal de atuação, a gente vê, elas nascem e morrem assim, a todo tempo. Tive uma boa ideia, transformo isso num MVP, né, num produto viável, coloco para funcionar, não deu certo. Bom, então, é natural que... Aí pouco importa a forma dela, se ela é SA, se ela é limitada, se ela é... Pouco importa. Ela é insolvente, eu tenho que acessar algum mecanismo de renegociação ou de liquidação rápida, né? Então, por isso, um conceito mais abrangente. Fim da exigência temporal. É aquele negócio dos 2 anos de acabar, corta com aquilo. Ah, mas eu entrei em recuperação judicial. Também tem outro problema. Entrei em recuperação judicial, uma renegociação, no nosso caso aqui, uma renegociação judicial ou extrajudicial, e você não sabe, 2 meses depois, 1 ano depois, entrei em crise de novo. Não tem problema, vou sentar, vou renegociar com os credores. Cabe aos credores saberem se essa é uma boa decisão ou não, né? Direito patrimonial disponível, cabe aos credores saberem ou não. Então, aquele outro marco temporal que foi estabelecido também some, né? Que era o dos 5 anos, que também tem na nossa lei geral. Suspensão das execuções, não só para a empresa, mas também para os empresários. Avalistas e fiadores. Eu sou avalista e fiadora. Geral, não importa só o empresário. Avalista e fiador continua garantidora. Renegocia a dívida, ele continua garantidor. Só que com uma situação diferente. O credor aceitou uma forma diferenciada de pagamento, essa forma diferenciada de pagamento também aplica-se a avalista e fiador. Então, se eu negociei com um banco que eu vou pagar, que eu tinha uma dívida de 100, eu vou pagar 40 em 4 vezes, não faz sentido o banco exigir os 100. Ele vai exigir os 40 em 4 vezes para todo mundo. Também não faria sentido eu liberar os garantidores, né? Então, fica uma maneira equilibrada. Desburocratização. O sistema, o PLP, ele permite uso de manifestação, meios eletrônicos, substituição de publicação quando assim for exigido, e realização de intimações também pela via eletrônica. Dívidas tributárias, né? A nossa Constituição, ela dá um tratamento benéfico para a micro e pequena empresa, é garantia constitucional. Então, não faria sentido, dentro do nosso ordenamento, permitir que outros credores, outros devedores
de tributos tivessem um tratamento mais benéfico do que ela. Então, a intervenção no PLP é na seguinte forma: olha, se você é micro, pequena empresa, você tem o direito a acessar qualquer forma de... micro, pequena empresa em crise, poderia acessar qualquer forma de parcelamento ou transação ou benefício tributário concedido a qualquer outro tipo de contribuinte, pessoa jurídica. Isso quer dizer o seguinte: um parlamentar iluminado teve uma grande ideia de dar um tratamento mais benéfico para as grandes construtoras. Tranquilo. O Estatuto da Micro e Pequena Empresa, quando ele sofrer esses ajustes, se passar, né, garante que micro e pequena empresa vai ter o mesmo acesso ao grande. Você concedeu para o grande, concede para o pequeno. Porque a Constituição me garante isso. Né? Eu só estou trazendo isso em lei, tá? Mas a Constituição me garante isso. Exclusão, outro ponto importantíssimo, que é a exclusão dos cadastros de devedores. Né? Então, assim, a partir do momento que eu fiz uma renegociação, eu não sou mais um devedor. Né? Eu não sou um devedor em atraso. Né? Eu sou agora um devedor que renegociei minha dívida. A partir do momento que eu faço o pagamento regular do meu novo plano, eu estaria protegido. Tá? Então, como eu falei, são 3 institutos, né? Uma renegociação especial extrajudicial, que também, assim, a intervenção do judiciário ela é mínima. Se um devedor conseguir a aprovação de 3/5 de todos os credores, ou seja, negociei com todo mundo, consegui, chamei todo mundo aqui na minha sala, não chamei juiz, chamei todo mundo aqui na minha sala, meu contador me ajudou a ver quais são meus principais credores, a calcular e ver quem são meus credores, consegui a aprovação já deles, eles concordaram com o plano, 3/5 eu tenho, então todo mundo, são 3/5 de cada classe, tá? Ou dos créditos sujeitos à aprovação. Eu só vou a juízo e vou falar, viu, judiciário, tem uma aprovação de 3/5, tá? Por favor, me dê uma garantia de que todos os processos contra o empresário e a empresa vão parar, inclusive os trabalhistas, todo mundo. Para todo mundo, porque eu tenho a aprovação do quórum necessário, e aí eu teria a garantia que a gente pode falar, que é o stay tão importante, né? Não tem aprovação de 3/5, eu tenho aprovação de 1/5. 1/5, pelo menos, já concorda com o meu plano de pagamento. Apresento o plano de recuperação, esse plano de renegociação extrajudicial, apresento a aprovação desses 1/5, e eu vou ter ali um prazo de 90 dias para correr atrás do outro 2/5 para eu poder ter enfim, para eu poder ter o plano aprovado. Né? Durante esse prazo, suspende tudo, mas nada vem de graça, né? Por que nada vem de graça? A gente suspende a execução de garantia, suspende as execuções, porém, o devedor, ele tem que ter, minimamente, ele tem que garantir 3 coisas. Continuar, ou comprovar que durante esse prazo do stay, ele conseguiu honrar o pagamento da folha de pagamento, conseguir honrar o pagamento corrente dos tributos, né? E ao fim desse período, ele vai falar, que aí foi negociado com os bancos, ele vai falar que os credores proprietários, né, seção fiduciária, alienação fiduciária, eles não vão poder discutir as garantias, mas após o prazo de 90 dias, aí não vamos entrar na discussão se é bem de capital, se ele é essencial, se não é essencial, não importa. Qualquer credor proprietário. Então, assim, após 90 dias, quando é apresentado o plano, o devedor vai ter que falar, olha, esse bem me interessa. Se esse bem me interessa, tenho que comprovar que eu consegui pagar pelo menos o corrente desse período. Né? Ele vai pagar ou mês a mês, ou ele vai deixar para pagar depois no final dos 90 dias. Né? Ou ele mesmo vai falar, não, esse bem aqui não me interessa. Se ele vai falar, não, bem não interessa, credor, leve o bem para casa, faça a execução aliena. O que não pode ficar na zona cinzenta. Né? Então, for para esses 3 tipos de credores principais. Fisco, despesas correntes, eu tenho que pagar. Trabalhistas, despesas correntes, eu tenho que pagar. E o credor proprietário, eu tenho que, para as despesas correntes, comprovar que eu estou pagando. Né? Porque se eu não consigo pagar isso, eu não preciso de perícia prévia. Mostra que a empresa é inviável. Né? Se eu tenho uma atividade empresarial que em 90 dias eu não consigo pagar minimamente as minhas despesas correntes, ela é inviável. Né? Aí é caso de liquidação ou falência. Tá? E aí, o que a gente vai falar do passado? Bom, o passado das dívidas trabalhistas está sujeito ao plano. E o passado das dívidas tributárias
está sujeito ao parcelamento. Então, também é dever do devedor, documentação obrigatória, mostrar que ele aderiu a um plano de parcelamento. Lembrando que o devedor ele tem direito a aderir todos os parcelamentos existentes até aquele momento. Né? Como funcionaria, então, uma renegociação judicial, especial judicial? Né? É para aquele credor que eu não tenho a concordância de ninguém. Estou desesperado, não tenho a concordância de ninguém. Então, eu apresento em juízo uma petição, falo, olha, juiz, quero entrar numa renegociação especial, eu vou ter um prazo aí de 180 dias, ou seja, um prazo ele é maior, funciona igualzinho, né? Durante os 180 dias, também eu tenho que me comprometer com as despesas correntes, e após esse período, né, quando der os 180 dias, eu tenho que apresentar um plano, não só um plano de pagamento para credores, comprovação do pagamento da folha corrente, tributos e a quitação ou adesão ao plano de parcelamento e a comprovação também da comunicação de todos os credores. Né? Isso é colocado, feito isso, comuniquei a todos os credores também vão ter um prazo de se manifestar. Ninguém falou nada, o plano está aprovado. Então a gente adota também a mesma sistemática hoje prevista na legislação. Né? Também é criado também um critério de cram down, então se eu não tiver aprovação total dos credores, existe toda uma lógica de aprovação sobre a totalidade dos créditos, mas aí eu não vou gastar muito a saliva porque ele é um pouco mais detalhado. Né? Qual que é a lógica por trás? Também um outro ponto diferente, que é as classes aqui são definidas de acordo com as classes da falência. Por que isso? Porque também tem a situação pela teoria dos jogos, né? Os credores acabam aprovando o plano ruim, porque eles sabem, bom, pelo menos aqui eu estou na frente do fisco. Né? Então assim, putz, mas pelo menos aqui eu estou na frente do fisco. Então vou aprovar qualquer plano. Então, quando a gente restabelece que a mesma ordem de pagamento vai ser a mesma ordem da falência, né? A mesma ordem de aprovação, os credores vão avaliar assim, bom, a minha lógica vai ser sempre comparada com a da falência. Então eu não vou ter... É mais fácil dele fazer uma análise se o procedimento é ruim ou se ele é bom. Né? Mesma lógica de pagamento, ordem da falência, que também vai ser aplicada nessa liquidação extrajudicial. Tá? Liquidação extrajudicial sumária, o que ela é? Também nada, a gente não está reinventando a roda. É um procedimento que foi adotado é um procedimento adotado até na França, que é de liquidação, e também incentivado pelo Banco Mundial, né? De que é o seguinte, assim, o negócio ele é inviável, né? O negócio é inviável. O que a gente tem que fazer? Liquida o quanto antes. Liquida o quanto antes. Que é o fresh start. Encerra então, uma espécie de fresh start, né? O fresh start ele vai acontecer depois, porque assim, o que acontece? A lógica é a seguinte: entrego todos os bens que eu tenho, mostro todos os bens que eu tenho, faço a venda mais rápido possível desses bens. Por que eu tenho que fazer a venda mais rápido possível desses bens? Porque quanto mais rápido eu vendo, maior valor de mercado eles têm, né? Menor é o prejuízo que os credores vão enfrentar. Uma vez que eu cumprir com todas as minhas obrigações, eu não tenho por que ficar amarrado a esse processo, né? Eu, empreendedor. Logo, dali surge o fresh start. Então, cumprir minha obrigação, que é empreendi, não deu certo. Né? Porque a gente fala assim, tem dois tipos de inviabilidade de empreendimento. Tem empreendimento que, eventualmente, o empreendedor contraiu mais empréstimo do que ele devia, né? Mais do que ele imaginava. Mas o negócio é bom. O negócio em si é bom, né? Um restaurante que é conceituado, ele pensou na ampliação do estabelecimento dele, mas ele se endividou mais, o fluxo de caixa não bateu, então ele tem que reequacionar o endividamento dele. Mas a gente pode também ter aquele empreendedor que foi visionário e achou que vender casaco de pele no calor do Ceará, na praia de Copacabana, fosse dar certo. Ele imaginou isso, tá? Porque ele achou que fosse criar moda, tendência e tal, mas não deu certo, ninguém comprou, não teve mercado. Então, assim, esse cidadão, ele não precisa repactuar o endividamento dele, ele precisa encerrar o quanto antes. Mas a gente sabe que ele tem aquele ímpeto de empreender. Então, se ele tem um ímpeto de empreender, tem que ser garantido dentro do sistema uma forma dele liquidar, aprender com o erro dele e falar, não, vou empreender de novo. E se ele errar de novo, ele vai empreender de novo, né? Que a gente brinca, o exemplo que dá nos Estados Unidos é o Ford quebrou, o Trump quebrou.
o Trump quebrou. Assim, nos Estados Unidos, se o cidadão quebra 5 vezes, ele vira presidente, né? No Brasil, ele quebra um e suja o nome da família inteira, porque aí ele monta a empresa no nome da mulher, do filho, da filha. E ele não faz isso porque ele acha bonito, né? Ele faz isso porque ele é levado em formalidade. Uma vez que ele quebra, o nome dele fica sujo, enfim. A situação dele piora. Nos Estados Unidos, que é uma economia um pouquinho mais madura, o que acontece com ele? O rating dele, para o empreendedor que quebra, ele é maior até do que o empreendedor novo. Porque é compreendido que esse empreendedor, ele teve uma experiência ruim, mas ele teve uma experiência. Né? Então, ele tem a chance dele quebrar numa segunda vez, ele é menor do que o empreendedor que nunca empreendeu. Então, o rating dele é maior. Né? Então, por isso é importante que esse cidadão seja jogado de novo ao mercado, podendo empreender. Ele vai tentar uma vez, vai tentar duas, vai tentar três. Quem sabe na quarta ele tenha sucesso. O Walt Disney conseguiu isso. Quem sabe ele tenha sucesso, ele vai empregar muita gente, vai gerar muito recurso. Gerando muito recurso, vai pagar muito imposto, toda a sociedade se beneficia. Então é importante para a sociedade, para o sistema, que essa pessoa volte a empreender. Mas se ele for fraudador? A lei continua. Você frauda durante o sistema, você é punido. Tá? Então, assim, as punições, elas não foram tiradas da lei, elas permanecem lá, né? E aí, por que era importante também mudar na falência, né? O PLP, ele muda a falência porque a gente tem duas hipóteses. Primeira, né, por uma questão, às vezes, de falta de conhecimento, muitos empreendedores podem buscar ainda o pedido de falência, né? Ou, eventualmente, um credor tentando forçar o pagamento, ou queira mesmo a falência do seu devedor, ele vai entrar com pedido de falência. Então, no pedido de falência, o que precisaria ser ajustado? Bom, o devedor, ele pode optar pelas duas formas de renegociação, assim como já tem hoje com a recuperação judicial, né, sendo uma forma de defesa o pedido de RJ, para ler para o sistema ordinário, mas para a falência, se eu também fizer uma renegociação extrajudicial ou judicial, também é uma forma de defesa, mas se eu fizer liquidação, ou seja, sempre a critério do devedor, também precisava ser feito esse ajuste. Então, se o devedor teve um pedido de falência e fala, quer saber, me enchi, mas eu não vou entrar no pedido de falência, né? Vou seguir o trâmite da falência, preciso fazer a liquidação, faço a liquidação extrajudicial, mato a falência, não preciso ter a falência. Mas pode ser que a falência continue, ou falências já existentes. Então, precisava ser feito um pequeno ajuste de que, ao invés de ser aquele, o prazo que a gente tem hoje, né, que são os 10 anos após o infinito, né, que é fim do trânsito julgado, da extinção das obrigações do falido, né? Isso é o infinito, né? Estou usando aqui a expressão do Francisco Satiro. Aí eu tenho mais 10 anos, né? Assim, não, mas reduz para 5. Alguns projetos não, reduz para 5, mas ainda tem o infinito antes. Reduzir pela metade do infinito, né? Reduzir pela metade, né? Então, assim, o que foi colocado na lei? Só para micro e pequena empresa, para ter de maneira gradativa, talvez o pessoal veja assim, nossa, sabe que colocar isso, alterar na lei, não foi tão danoso? Né? Então, talvez, quem sabe, a gente consiga isso. Após um ano do decurso da falência, né, do pedido, aí todas as obrigações tributárias são extintas. Ou seja, se o devedor ele cumpriu as obrigações que ele tinha que cumprir no âmbito da falência, entregou todos os ativos, cumpriu todas as obrigações, está extinto, após um ano está extinto, ele consegue uma decisão judicial falando que, olha, foi extinta minhas obrigações, fali, passou um ano, por favor, judiciário, só de uma declaração que eu estou limpo, aí eu comunico os eventuais outros processos que possam estar ocorrendo. Para esse fresh start ocorrer, aí a gente tem uma questão de legalidade, né? A gente está falando no marco legal, assim que ele foi constituído, dentro do próprio Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o que faz sentido, porque ali regula toda a vida da micro e pequena empresa, como ela é constituída, como ela se relaciona, como ela encerra a sua atividade. Então, foi até um pedido da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa que ela fosse construída, né, o PLP 33, ele é construído dentro do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é uma lei complementar, né, então por isso que ele é um PLP. E também tem uma outra coisa, para a gente conseguir de fato o Fresh Start, tem que ser revogado um artigo que está lá no CPN, que é a lei complementar, que fala que a extinção das obrigações do falido requer a prova da quitação de todos os tributos, né? Então, por isso que foi feita essa alteração também pela lei complementar, permitindo o Fresh Start. Então, assim, eu revogo isso do CPN, então não vou ter conflito normativo. Então, de fato, eu tenho o Fresh Start, eu teria essa liberação. Isso é o que altera o PLP 33. Para eu não estourar o tempo, vou fazer
em 2 minutos, 1 minuto, que é o tempo que me resta, passar um pouquinho. São 4 projetos que estão sendo mudados, né? Mas a gente vai ver que é mais do mesmo, né? O PLP hoje emergencial, o 1397 do Leal, que é muito bem intencionado, a gente já participa das discussões através do GPAI, ele muda o parcelamento de 36 para 60, primeiro pagamento 360 e fala em aprovação automática, né? É mais do mesmo. Não fala nada sobre empresário, não fala nada sobre o prazo mínimo de 2 anos. Enfim, acho que o efeito seria mínimo. O projeto do deputado Domingos, que também foi apensado, o PLP, muda os prazos tributários, que a lei concede 20% de prazo maior para a pequena empresa para 40%. O projeto do Thiago Dimas, que é o PLP 267, ele também cria... Ele não muda nada as regras de hoje, os 36, os 180 dias, tal, só que ele cria aprovação automática. Eu não vou ter a opinião dos credores, que a gente já viu que é algo ruim, porém, ele impõe uma obrigação do devedor da manutenção dos empregos. Tá? Que é isso, não coloca uma lei geral ordinária, num sistema normal. Consequência disso, ninguém vai buscar, continua não buscando o especial, né? Porque economicamente não é viável. E tem um projeto mais recente também do Senado, do senador Confúcio Moura, mesma coisa, parcelamento de 60 vezes, primeiro pagamento de 360 dias, mas aí eu tenho aprovação por abstenção. É um pouquinho melhor, mas ainda é 1/3. Então, assim, eu sou credor, micro, pequena empresa, concedi crédito como no contrato de fornecimento para uma outra micro, pequena empresa, eu sou o maior credor, porém, eu só consigo abstenção com a aprovação, a rejeição se eu tiver 2/3. Mais do que a renegociação, a gente vai precisar de um sistema de liquidação célere. Tá? E por que eu digo isso? Assim, a gente tem acompanhado, infelizmente, assim, com muita tristeza, o que tem acontecido no nosso atual contexto, né? Então a gente já sabe que as pessoas vão demorar para frequentar os restaurantes, por exemplo. Né? Então, alguns modelos de negócio que foram construídos no contexto pré-Covid, a gente não sabe quando eles vão voltar, né? A gente não sabe quando o empreendedor... Vamos dar um exemplo aqui, tá? São diversos modelos de negócio que hoje em dia não são mais viáveis e se a gente tiver um cenário de volta da atividade empresarial, né, eles também não vão continuar sendo viáveis, né? Então, modelos de negócio que necessitam de maior aglomeração de pessoas ou que estão baseados no convívio maior, eles, assim, naturalmente, não sou economista, não sou empresário, mas a impressão que eu tenho é que eles não são viáveis, né? Por exemplo, que eu digo aqui, a gente tem muitas casas de eventos, shows aqui em São Paulo, tem Brasil afora, né, que faziam eventos o ano inteiro. Essas casas, acho que hoje, assim, não vão ter muito sentido como empreendimento, né. Os empreendimentos ao entorno também não. Então, assim, eu ter um estacionamento ao lado, eventualmente, de uma casa de shows, que já não tem atividade, a gente não sabe quando vai retornar, né. Então, talvez a medida mais sábia nesse momento, se a gente tivesse um sistema mais organizado, era liquida a atividade. Encerra a atividade. O quanto antes, endividamento é menor. Né? Eventualmente o empreendedor consiga ter na pessoa física o dinheiro dele em caixa, ele não precisa colocar mais dinheiro, enxugar gelo numa situação que a gente não sabe, né? Não precisa ter mais incentivo fiscal. Assim, encerra a atividade. Quem sabe você migra para uma atividade que é viável dentro do nosso atual contexto. O exemplo que a gente deu aqui vai restaurante, por exemplo, né? Que a gente tem sido consultado, às vezes, por algumas redes de restaurante e tal. O restaurante, como ele hoje foi concebido, os grandes salões, alguma coisa assim, não vai funcionar mais. Isso não quer dizer que essa mesma atividade não possa ser exercida através das plataformas de entrega. Então, a gente tem aqui, no Brasil, iFood, todas essas plataformas que fazem entrega de restaurante. Ou seja, migrar a sua atividade para uma atividade online, talvez essa atividade tenha mais sentido. Então, aí, se o endividamento é muito alto, para que assim, eu não vou conseguir renegociar a dívida
né? Eu vou enxugar gelo de novo, é muito mais danoso, melhor, entrego os ativos que eu tenho agora, liquido, pago da melhor forma possível os credores, e aí eu reinicio a atividade. Então, assim, eu acho que se na nossa análise ali, a gente tinha uma grande necessidade da renegociação, eu acho que igualmente importante, ou talvez mais importante do que a renegociação, é um procedimento de liquidação extrajudicial sumário, assim, que seja rápido. E que aí a pessoa possa voltar e gastar energia com um empreendimento que faça sentido no nosso atual contexto, seja de Covid, seja pós-Covid. Acho que essas são as minhas contribuições. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, se ainda dá tempo, mas eu estou à disposição e para o que vocês necessitarem. E essa preocupação é muito importante, né, Renato? Porque, igual eu falei no início da nossa live, a gente está discutindo as medidas emergenciais, mas o sistema de recuperação de empresas e falência no Brasil é ineficiente. Então, lógico, a gente tem que pensar. Acho que uma coisa não impede o tratamento da outra, né? O correto é que elas possam andar, né, de uma maneira conjunta. Então, a gente está. Inclusive, o próprio PL 6229, né, que visa alterar a atual lei de recuperação judicial e falência, ela está parada desde o ano passado, né? Então, assim, sim, o último andamento, pelo que eu vi no site do Congresso, foi em novembro do ano passado. Então, muito antes do coronavírus, né? Da decretação de lockdown em função do coronavírus, né? Sim. Então, lógico que agora o coronavírus, de fato, se tornou um motivo justificável para priorizar algumas matérias, mas a gente está falando da saúde da empresa, né? Eu costumo fazer um comparativo que se nós estamos tomando medidas emergenciais para evitar o aumento da curva, né, de infecção e de alastramento do coronavírus. Mas se nós não fizermos nada em relação às empresas, o que vai gerar um colapso do judiciário. Então, assim, a gente está pensando no colapso do sistema de saúde, mas nós não estamos pensando no colapso do judiciário em função das crises, né, causadas pelo coronavírus. Sim, com certeza. Né? Então, é importante... Com certeza, com certeza. Com certeza. O que você está trazendo, assim, acho que é fundamental, mas, assim, e aí nessa linha, né, que a gente está, assim, a gente tem bases, na legislação de solvência, a gente tem bases ainda que precisam de alterações drásticas, né, bases ativas que necessitam de alterações drásticas, né. A nossa lei de recuperação judicial e falência, ela é um avanço se a gente comparar com a legislação anterior, mas hoje em dia a gente viu que a necessidade de muitas alterações, né. Então, a minha percepção é que, infelizmente, o Brasil tem a tradição do balde na relação com a goteira, né? Assim, a gente não resolve o telhado, a gente vai colocando uma série de baldes e vai colocando, não, mas se a gente resolver talvez e se a gente criar uma lei de insolvência para o produtor rural, e se a gente criar uma lei de insolvência específica para as associações, se a gente criar, vamos ter uma lei boa, né? Ou por que a gente só tem uma lei especial para o Covid, né? De fato, assim, acho que para algumas situações a gente vai precisar de incentivos legislativos que atendam a nossa situação atípica. Mas se a gente já melhorasse consideravelmente a legislação que a gente já tem hoje, com soluções que já foram discutidas, acho que os ganhos seriam muito, muito maiores, né? A gente tem muita coisa já madura, né? Aqui eu fiz aquele paralelo com os projetos que estão sendo apresentados, e eu tenho certeza que as pessoas que estão trabalhando nesses projetos são muito bem intencionadas. Assim, não é... Tem alguns projetos de lei que a gente sabe que tem algo estranho, sabe? Isso aqui está com uma cara estranha, né? A gente vê nesses projetos pessoas que estão bem intencionadas, querendo fazer algo melhor. Mas a gente traz números de que as soluções... assim, quem pensou nisso, pensou, não, agora que a gente está numa situação emergencial, a gente precisa de mudanças melhores, de alterações melhores. E as alterações melhores, elas não são melhores, né? Porque os efeitos econômicos, as consequências econômicas para um microempresário que buscar a lei ordinária, né, o sistema ordinário, o sistema comum, ele ainda é melhor do que as soluções dadas para a micro e pequena empresa, que é especial, numa situação especial que é de Covid, que era o que a gente estava falando. Não, mas agora vai pagar em 1 ano. Tá bom, mas será que eu não conseguiria pagar em 2 se eu fosse no sistema ordinário? Não, mas agora você não vai pagar mais em 300, você vai pagar em 60 vezes. Tá, mas eu pago em 9 anos, para que eu vou pagar, né? Entendeu? Assim, não, mas eu melhorei muito o sistema atual. Tá, mas você melhorou muito o sistema atual, mas se fizer um comparativo com a legislação ordinária, com o sistema que já é disponível para a pequena empresa, ainda que mais custoso, porque ele impõe a necessidade de uma realização de uma Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral de Credores, ele ainda é pior, né? Então, assim, vai ter um desgaste, vão discutir, não vai 60, aí vai a gente falar, não, põe 90, mas por que 90 ou 60? Não, então vamos fazer o meio termo, faz 75, né? Porque política às vezes tem isso, né? Faz 75.
Tá, mas é muito distante do que a gente poderia conseguir numa livre negociação, numa livre composição com os credores.